Existe um momento na vida em que o corpo começa a falar aquilo que a mente tentou esconder durante anos. E quase sempre esse aviso chega silencioso. Primeiro vem o cansaço constante. Depois a falta de paciência. A vontade de ficar sozinho. A sensação de estar cercado de pessoas e ainda assim sentir um vazio difícil de explicar. O problema é que muita gente aprende a ignorar esses sinais porque acredita que descansar é perda de tempo, que desacelerar é fraqueza e que cuidar de si mesmo é egoísmo. A rotina moderna ensinou as pessoas a sobreviver, mas não ensinou ninguém a viver de verdade. O mais assustador é que muita gente só percebe o quanto estava destruída por dentro quando o próprio corpo começa a parar. Insônia, ansiedade, dores constantes, falta de energia, irritação, crises emocionais. E então surge a pergunta que ninguém gosta de fazer: em que momento eu me abandonei? Talvez o maior erro das pessoas seja acreditar que autocuidado significa apenas momentos luxuosos, viagens caras ou dias perfeitos. Mas autocuidado verdadeiro não começa em um spa. Começa quando alguém decide parar de se machucar silenciosamente todos os dias. Começa quando uma pessoa entende que não pode continuar vivendo apenas para atender expectativas enquanto destrói a própria saúde física e emocional. Porque existe uma diferença enorme entre descansar e fugir da vida. Muitas pessoas passam horas nas redes sociais acreditando que estão relaxando, mas continuam mentalmente esgotadas. O cérebro nunca desacelera. A mente nunca silencia. O coração nunca encontra paz. O autocuidado real exige consciência. Exige presença. Exige coragem para olhar para dentro e admitir que alguma coisa não está bem. Olhar para si mesmo pode ser desconfortável. Pode trazer dores antigas, frustrações, medos e inseguranças escondidas há anos. Só que ignorar isso não faz desaparecer. Apenas faz crescer em silêncio. O mundo ensinou as pessoas a serem produtivas o tempo inteiro. A responder rápido. A correr. A competir. A provar valor constantemente. Mas ninguém ensina como proteger a própria mente enquanto tudo isso acontece. Ninguém ensina como manter equilíbrio emocional em meio ao caos. E é aí que o autocuidado se torna uma necessidade vital. Porque cuidar de si não é abandonar responsabilidades. É criar força para continuar. Um corpo esgotado perde energia até para viver momentos felizes. E quando corpo e mente entram em desequilíbrio, toda a vida começa a perder cor. Muitas pessoas vivem esperando um grande momento para serem felizes. Esperam férias, dinheiro, reconhecimento, estabilidade. Mas esquecem que felicidade também nasce em pequenos hábitos diários. Dormir melhor. Comer com calma. Respirar sem pressa. Fazer silêncio. Caminhar sem olhar para o celular. Aprender a dizer não sem culpa. Respeitar os próprios limites. O problema é que muita gente se acostumou tanto com o excesso de pressão que começou a achar normal viver no limite. Só que sobreviver no limite cobra um preço alto. Nenhum ser humano consegue permanecer forte o tempo inteiro sem consequências emocionais. Existe uma pressão silenciosa para parecer forte o tempo inteiro, como se demonstrar cansaço fosse sinal de fracasso. Mas a verdade é que pessoas emocionalmente inteligentes sabem reconhecer quando precisam parar. A mente humana não foi feita para viver em estado constante de alerta. Quando alguém passa tempo demais preocupado, ansioso ou emocionalmente sobrecarregado, o corpo inteiro sente. O coração acelera. O sono piora. A concentração desaparece. A energia acaba. E aos poucos, a própria identidade começa a se perder. Por isso, o autocuidado não é apenas algo emocional. É físico. Científico. Necessário. O corpo responde diretamente ao que a mente sente. Pensamentos negativos constantes desgastam. Estresse contínuo enfraquece. Falta de descanso destrói a capacidade de sentir prazer nas coisas simples. E talvez o mais triste seja perceber quantas pessoas passam anos cuidando de tudo e de todos, menos de si mesmas. Estão sempre disponíveis. Sempre resolvendo problemas. Sempre tentando salvar alguém. Mas internamente estão vazias, cansadas e emocionalmente quebradas. Existe uma frase silenciosa que muita gente vive repetindo sem perceber: quando sobrar tempo, eu cuido de mim. Só que a vida continua acelerando. O tempo nunca sobra.
E enquanto isso, a saúde mental vai sendo empurrada para segundo plano. Só que chega um momento em que a mente cobra atenção. E ela cobra de formas que ninguém consegue ignorar para sempre. Talvez por isso tantas pessoas estejam emocionalmente exaustas hoje. Elas aprenderam a funcionar, mas esqueceram como sentir paz. Aprenderam a produzir, mas esqueceram como descansar de verdade. Aprenderam a agradar, mas esqueceram como ouvir a própria necessidade. O autocuidado começa exatamente quando alguém entende que merece o mesmo carinho, paciência e atenção que oferece aos outros. E isso muda tudo. Porque quando a mente encontra equilíbrio, o corpo responde. O sono melhora. A energia volta. A ansiedade diminui. A vida fica mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa deixa de enfrentar tudo estando destruída por dentro. E existe algo poderoso em perceber que cuidar de si mesmo não é um luxo reservado para poucos. É uma escolha diária. Pequena. Silenciosa. Mas transformadora. Às vezes, o autocuidado está em desligar o celular por alguns minutos. Em respirar fundo antes de reagir. Em aceitar que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Em entender que descansar também é produtividade quando a alma está cansada. O mais importante é perceber que ninguém consegue oferecer o melhor para o mundo quando está completamente vazio por dentro. Uma pessoa emocionalmente destruída perde conexão com a própria essência. E sem perceber, começa apenas a existir, em vez de viver. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto você produziu hoje, mas sim, como está sua mente depois de tudo que você enfrentou? Porque no fim das contas, sucesso sem paz interior vira apenas cansaço disfarçado. E nenhuma conquista vale a perda da própria saúde emocional. Talvez hoje seja o momento de parar por alguns minutos e perceber que cuidar de si não é fraqueza. É maturidade. É inteligência emocional. É sobrevivência. E às vezes, tudo que uma pessoa precisa para mudar a própria vida é entender que ela também merece cuidado. Gratidão, luz e paz.